Você que está aí de boa, em casa, no trabalho ou mesmo nos afazeres de casa, assistindo o programa, será que sua postura está correta? Coluna ereta, alinhamento dos ombros, tudo certo? E reparou na altura do salto que você escolheu para usar? Não? Então, fica de olho nas dicas práticas que a gente preparou para você cuidar da saúde da coluna e evitar aquelas dores que ninguém merece. Dá só uma olhada como é importante. Um hábito bem comum das mulheres no dia a dia é o uso do salto alto. Por isso, nós estamos aqui com o ortopedista Guilherme Colares. Tudo bem? Tudo ótimo. E a gente vai falar um pouquinho desse hábito que a gente tem de usar o salto alto e até que ponto isso é prejudicial ou não. Para a gente começar, doutor, qual é a indicação da altura, do tamanho do salto para se usar no dia a dia? Como regra geral, a gente vai considerar um salto de altura razoável, de 3 a 5 centímetros e de plataforma larga, sem apoio fino, porque distribui melhor a pressão entre o calcanhar e a parte da frente do pé. Com um salto muito fino, os pacientes deslocam todo o peso para a região anterior do pé, que promove alterações no equilíbrio do joelho, do quadril e da coluna. É o que a gente poderia dizer, então, desse modelo aqui de salto, doutor? Esse é um modelo de salto onde a altura é relativamente alta, não é dos mais altos, mas já é um salto alto, e é fino. Então, para que ela continue equilibrada em pé, ela precisa deslocar o joelho para anterior, o quadril para posterior e a coluna tem que aumentar seu grau de lordose. Quanto mais alto e mais fino for seu salto, menor o tempo que você deve ficar sobre ele. Se você vai a um casamento e precisa ficar algumas horas com esse salto, tente passar o mínimo de tempo de pé sobre ele. Se você vai trabalhar e vai passar longas horas de pé, trabalhando em reunião, em deslocamento, use um salto mais baixo, de 3 a 5 centímetros e de apoio mais largo. O próximo exemplo que a gente tem é uma sapatilha, que as pessoas também costumam usar no dia a dia. Qual é a indicação desse calçado, doutor? Nem todos se adaptarão a saltos tão baixos ou completamente rasteiros como esse. Tanto pelo apoio aumentado na região do calcanhar, em alguns, quanto pelo encurtamento da região do tríceps sural, que promove incômodos tanto no calcanhar quanto na região lombar em alguns pacientes. Na hora de sentar, a gente precisa ter cuidado de selecionar assentos de altura adequada. Sente, por favor. Nessa hora, a gente observa que o quadril fica muito abaixo da linha do joelho, o que dá uma extrema dificuldade na hora da gente levantar de posições muito baixas. Cadeiras muito moles ou sofás muito moles, isso aqui acontece. O ideal é a gente sentar em locais onde o quadril fica acima da linha do joelho, o pé continuar apoiado, a lombar, o ombro e a cervical estão alinhados. Um outro cuidado é evitar que com o tempo sentado, que era inicialmente adequado, o ombro comece a cair para frente, a lombar comece a abaular para trás e a cervical comece a mudar a sua curvatura. O ideal é a gente usar uma cadeira que consiga auxiliar o paciente que precisa passar muitas horas sentado ou que tem alguma dificuldade para deslocamento, como nos idosos. Sente, por favor. Usar o braço da cadeira para sentar, apoiar corretamente a região lombar, mantendo o cuidado anterior de altura do quadril e do joelho, com pés apoiados, olhar fixo no horizonte. Levante. Usando a mão para levantar da posição sentada. Uma ocorrência frequente de dor lombar no dia a dia são os movimentos inadequados para apanhar objetos que estão ao nosso redor, no escritório, no trabalho, até mesmo em casa. Quando a mulher se baixa para pegar a bolsa, ela faz um esforço enorme com a região lombar e ainda ergue um peso, por vezes muito considerável, do chão. Esse é um movimento ruim e uma outra versão ainda pior desse movimento é quando esse movimento é executado com o braço do outro lado, que além do movimento de flexão, de levantar peso, a coluna torce em torno dela. A maneira adequada provavelmente seria colocar a bolsa sobre uma plataforma mais alta ou levantar-se
erguer a bolsa do chão de maneira correta, sentar-se com ela. Se a gente tiver o cuidado simples de pensar nela na hora que eu estou sentado durante muitas horas, levante, vá ao banheiro, tome um café, passe um período do tempo de pé, alongue. Isso vai fazer toda a diferença para a sua coluna.